convite, no fundo, era um desafio criativo. Uma obra que, de alguma forma, estivesse ligada ao livro. Eu não seria obrigatoriamente uma interpretação do livro, mas teria que, obviamente, ser influenciada pelo livro. Eu sou viciado pelo desafio criativo, é o que mais me fascina, no fundo, na minha atividade enquanto músico, e, portanto, aceitei imediatamente. E com isso criámos então um projeto de conferência. Uma leitura transversal entre literatura, arquitetura, música e outros domínios artísticos das cidades invisíveis do Ítalo Calvino. No centro está, pois, um livro e, em torno desse livro, várias leituras. A leitura que fiz foi uma leitura que vinha da área da literatura, da área da epistemologia e da área das artes plásticas. As cidades e a viagem são dois dos grandes arquétipos da humanidade. A esse poderíamos acrescentar um outro, que é o livro. Todo mundo que nos rodeia é um livro que nós podemos ler como lemos as cidades, quando viajamos por elas, quando vivemos nelas. Na verdade, as cidades invisíveis são cidades que têm referentes perfeitamente reconhecíveis e ele, no fundo, está a utilizar essas cidades como metáforas do nosso próprio cotidiano. E o que eu tentei fazer como arquiteto foi exatamente olhar para o nosso cotidiano, para as cidades que conhecemos em todo o mundo e ver se não há paralelos, se não se reconhecem episódios contados pelo Calvino nas cidades por onde viajamos e, sobretudo, nas cidades onde há maiores paradoxos, contradições, conflitos, desastres, reconstruções. Tive que ler o livro várias vezes, isso foi a forma mais correta ou menos correta, não sei, mas foi a solução que eu descobri. Interpretei o livro praticamente como se fosse um especialista, mesmo ser pressionado do assunto, mas era a única forma de me envolver naquele livro. E obviamente que é uma interpretação se calhar mais cognitiva do que necessariamente científica. A forma como os diálogos entre o Marco Polo e o Gran Khan, a forma como os diálogos acontecem, que inicialmente o Marco Polo utilizava, como não sabia ainda a língua do lado do reino do Gran Khan, e por isso utilizava símbolos e gestos, sons e mostrava objetos. Inicialmente cheguei a pensar nessa possibilidade de fazer uma relação entre símbolos, gestos, sons, fazer um código, não é, de sonoridades que depois me davam um abecedário, não é? Tinha uma paleta de sons que depois me permitia compor. Mas depois acabei por ir por outro caminho. Calvino, ao escrever sobre as cidades, está, no fundo, a questionar a própria democracia e os seus limites e as suas perversões. Ao estabelecer uma relação entre Marco Polo, o viajante, e o grande Khan, não é, o homem poderoso do Oriente, ele está a perguntar-nos constantemente o que é isto de vivermos num lugar e termos de confrontar com o outro, sendo o outro muitas vezes muito diferente de nós. E só na cidade é que isso acontece. Nas cidades é onde nós todos os dias somos confrontados com o outro. E temos que nos pôr na pele do outro e perceber que o outro também faz parte, também é cidadão como nós. E, portanto, as cidades, desse ponto de vista, no Calvino, como nesta aula, são, se quiser, uma metáfora da própria ideia de democracia ou de convivência coletiva. O próprio Ítalo Calvino intitulou o seu livro como um grande poema que celebra le città. Fez luz e eu concentrei-me É o último parágrafo, se não estou em erro, do livro, em que há uma reflexão à volta do inferno. E que, no modo geral, a ideia é um pouco esta. Estamos todos a viver no inferno e há duas formas de lidar com isto. Uma é aceitar a podridão do inferno e outra é lutar contra essa podridão, realçando as coisas belas que se destacam no inferno.